Bom dia, bom dia, bom dia! Chegando com o nosso café espiritual, né? Fique comigo, temos grandes novidades para você. Maravilhoso poder estar contigo em mais um café espiritual. Jeová Jireh, o Deus provedor. A motivação está dentro de você. O que nós podemos fazer aqui, sim, é despertar o interesse de você amanhã buscar alguma coisa, essa energia, essa força dentro de você. Jeová Jireh, o Deus provedor. Dito isto, coisas maravilhosas, boas notícias. Ontem, meio que do nada, eu comecei a falar aqui com você sobre o princípio poderoso de Lucas 6,38, que diz assim: Jesus disse: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E diz assim: com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. Jesus estava falando aqui daquele altar que nós fazemos com a nossa generosidade, com o nosso dízimo, a nossa oferta, a cesta básica, ajuda aos necessitados, as esmolas, as nossas atitudes de generosidade, elas criam um altar diante de Deus no céu. A nossa generosidade, diz a Bíblia, que ela tem a capacidade de falar no reino espiritual. Ela fala no reino espiritual, ela tem voz no reino espiritual. Ela intercede por você no reino espiritual. Por isso é que é um princípio tão poderoso quando você dá. Há diversos tipos de ofertas que a pessoa pode fazer. Nós já falamos aqui da oferta de sacrifício. A oferta de sacrifício é uma oferta que nós fazemos no final do ano, na provisão, no mês de dezembro, na conferência Jeová Jireh. Há oferta da dupla honra, há oferta da remissão, há uma oferta que você dá, por exemplo, de relógio, que tem um simbolismo, que fala um determinado tipo de assunto no reino espiritual. Há oferta que você dá um celular, ele tem um significado. A oferta que você dá ouro tem outro significado. Então, no reino espiritual, cada atitude de generosidade que você tem fala uma certa linguagem diante de Deus, e a única voz que Deus ouve é a voz da nossa fé. Agora, a voz da nossa fé são atitudes, não é conversa, eu tenho fé, são atos, atitudes de fé e generosidade que Deus ouve e que Deus responde a essa generosidade. É tremendo isso. Agora, é muito doido a gente mudar de mentalidade. Por quê? Porque quando a gente estava vivendo no sistema do mundo, a gente aprendeu que para a gente enriquecer, prosperar, o cara tem que mentir, trapacear, enganar a mãe, o pai, o amigo, né? Mexer em balança, produto enganoso e mentiras. É assim que a gente aprendeu lá fora, que honestinho, gente boa não prospera, mas só essa malandragem é que leva a pessoa a ganhar dinheiro. Isso é o sistema mundano.
Agora, quando você se converte, você vem para o reino de Deus. No reino de Deus tem o sistema de Deus, os princípios. E aqui o princípio, você já logo dá uma trombada com esse versículo que diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E ainda Jesus encerra dizendo assim: com a medida que você medir, você também vai ser medido. Então Jesus estava dizendo assim: olha, se você, ao ser generoso, medir a sua generosidade com um palmo, quando eu for te abençoar, eu vou medir com um palmo também. Mas diz lá também que se você medir a sua generosidade com 1 metro, Deus diz: eu vou, quando for te abençoar, eu vou te medir com 1 metro também. Mas se você, ao medir a sua generosidade com uma trena de 10, 20 metros, Deus também vai medir assim para te abençoar. Se a sua generosidade, ela é imensurável, não é medida, é muito, 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 quando você for abençoado, Deus está dizendo: é assim que eu vou ser abençoado também. Isso que eu estou falando está em Lucas 6,38. Jesus foi quem disse: com a medida que você medir, né? Você medir a obra de Deus com 0, é com 0 que Deus vai te medir também. É o princípio do reino de Deus. Por isso que as pessoas mais prósperas que eu conheço, elas são também as mais generosas. E a generosidade veio primeiro. Agora, a generosidade é uma virtude, é um princípio gerador de altares diante de Deus, que falam diante de Deus, mas é uma virtude que precisa ser praticada, porque a gente aprendeu só a receber, só a tomar para si, e aí cai no reino de Deus de paraquedas, e a gente precisa aprender esse dar. Mas há até rejeição dentro de nós quando nos é ensinado isso. Há até rejeição, por quê? É claro que há, porque eu aprendi 10, 20, 30 anos só a receber. Achei que era assim que o negócio funcionava. Agora eu tenho que dar, e ao dar eu vou prosperar mais ainda. Que doideira, que loucura, isso não é da minha cabeça. Mas é o princípio do reino de Deus. Aqui no reino de Deus, a matemática de Deus ainda é diferente, muito diferente. Ok? Se você deseja praticar isso que eu estou falando, e eu não estou falando para mover você a ofertar nem nada, mas se você se sentir tocado, você pode ser um semeador desse ministério. Tem gente que começou com 50, com 70, com 100, faz um propósito aí de fazer por 1 ano, e Deus vai te honrar. Vou pôr teu nome no livro dos semeadores do apóstolo. Vou orar para você ser um milionário, uma milionária na presença de Deus. Basta você entrar, falar com o pastor Sérgio. Mas se você não quiser também ser semeador aqui, semeie na sua igreja, semeie no seu vizinho, nos seus parentes. Levante pensando assim: onde eu vou semear? Espírito Santo, me revela onde eu vou semear esse dia. O que eu vou semear? Nem que seja você entrar numa padaria, ver um cara tomando café, fala: eu vou pagar aquele cafezinho para aquele cara lá. Semeia, meu amigo, semeia, pratica. Há milhões de maneiras de você praticar, e Deus realmente vai abençoar você que age assim, tá bom? Vamos orar? Pai. Pai, em nome de Jesus, eu estou orando pela vida desses teus filhos. Eu tenho aqui ensinado nos cafés princípios poderosos da Bíblia, princípios os mais diversos na área, Senhor Deus, de prosperidade, fartura, abastança, abundância. Em nome de Jesus eu declaro: espírito de escassez, de falta, de miséria, caia por terra agora no nome de Jesus, e que a glória, a presença de Deus venha, e que a abundância, a fartura, o além do suficiente, o excedente, o de repente de Deus, o sobrenatural, venha sobre suas finanças, porque eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.
Amém? Grande abraço, beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser.